Como investir no mercado total de ações americanas. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso Plano 5. Para você que está chegando agora e não sabe o que é o Plano 5, são 365 dias de conteúdo sobre investimento em renda variável, focado aqui exatamente para você chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, que seria algo em torno de 10 mil ou até 99 mil reais, dependendo aí das suas raízes, né? Nas raízes que a gente definiu aqui no Plano 5, que envolve desde a parte do aporte, né? Você aportar ali todo mês, a cada 15 dias, depende do tempo, dependendo da quantidade, né? Seria a questão da regularidade, mas enfim, é a primeira raiz, né? A questão do aporte. A segunda são exatamente os ativos. Hoje a gente vai falar de um ativo específico, tempo, que é exatamente o tempo que você vai levar para chegar aos seus primeiros 5 dígitos, paciência para aguentar a volatilidade que vai ser encontrada, que você vai encontrar ao longo dessa jornada, e o comprometimento, ou seja, não desistir, né? Fazer aquilo lá, assim como eu estou todo dia aqui colocando conteúdo aqui para você, te ajudando a chegar exatamente a esses primeiros 5 dígitos em investimentos. E eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu que estou acompanhando aqui com você nesse plano 5 nessa jornada, né? Mas enfim, o vídeo de hoje é exatamente como você pode investir no mercado total de ações americanas, né? Lembrando que a gente está falando do mercado americano, existe alguma alternativa aqui no mercado brasileiro, mas a gente entrou agora na fase do Plano 5, falando um pouquinho mais sobre o mercado estrangeiro, como investir lá fora, né? Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo de hoje. Então vamos lá no vídeo, sempre para dar um panorama aí de market cap, né? Capitalização de mercado aí das empresas que são negociadas na Bolsa de Valores, que vai desde nano cap, né? Que é algo em torno de menos de 50 bilhões de dólares, aqui a gente está falando em dólares, até uma mega cap, aí seria mais de 200 bilhões de dólares. E um outro gráficozinho aqui, uma outra figura que eu gostaria de mostrar para você aqui, é exatamente o que eu mostrei ontem, no vídeo de ontem, para ter uma ideia com relação ao estilo aqui das empresas, das ações que você vai investir, né? A gente falou ontem, né, a gente falou sobre empresas ativos, né, ações, estoques de valor e estoques de crescimento, né? E o blend seria exatamente uma combinação das duas, né? Então, no ativo de hoje, na verdade, a gente vai envolver aí todo esse conjunto aí, tá? Apesar de empresas de crescimento não pagarem dividendos, né? Tá ali no bolo todo, tá? Então, vamos lá ver qual seria essa empresa e vou mostrar como você poderia investir isso. Empresa não, né? Na verdade é um ativo. Aqui a gente está falando exatamente do VTI. Muita gente, quando pensa em investimentos no exterior, né, já pensa aqui no Brasil no IVVB11 ou um pouquinho melhor no IVV lá nos Estados Unidos, usando uma corretora americana, né? A gente fala que sempre a gente deveria focar em investir realmente usando uma corretora americana em vez de investir aqui no Brasil, porque você foge do risco aqui geográfico que você encontra aqui no Brasil. Mas enfim, a gente não vai abrir essa discussão agora, a gente vai focar exatamente nesse ativo aqui, é um ETF, que nada mais é que um fundo que você pode comprar através de cotas negociadas na Bolsa de Valores, lá na Bolsa de Valores americana. Você pode confirmar, depois eu confirmo aí, se o VTI já está como formato de BDR aqui no Brasil. Está se fazendo exatamente uma popularização do uso do BDR aqui no Brasil. Primeiro, um foco maior na parte de ações, um pouco menor em REITs, menor ainda em ETFs, mas a intenção é popularizar tudo isso aí, né? Mas enfim, para você investir no VTI, nesse aqui que a gente está falando, você teria que ter uma corretora americana. Vou mostrar aqui como seria feito usando a Avenue. Um panorama geral aqui do VTI, rapidinho, né? Aqui é o site ETF.com. Então, coisas interessantes aqui que você pode olhar no VTI de cara, né? Primeiro é o Expense Ratio, nada mais é que a taxa de administração, né? Muito diferente aqui das taxas absurdas aqui praticadas aqui no Brasil. Você tem uma taxa de 0,03% aqui no VTI, que você tem acesso ao mercado total de ações americano. Mas, primeiro, o que é esse mercado total de ações? Para você ter uma ideia, primeiro, aqui no ETF.com, a gente te dá uma visão bem mais gráfica, aqui, fácil de visualizar. Aqui está 99,91% dos Estados Unidos e 0,09% Canadá. Em termos de setores, foco aqui em tecnologia, quase 31%, obviamente isso pode variar ao longo do tempo. 15,24% consumo cíclico, né, ou seja, aquele consumo que depende da situação da economia, se está em expansão, se está em recessão, né? Mas enfim, são esses dois principais setores.
E aqui tem os top holdings, né, que seria exatamente quais são as ações que compõem esse ETF, né? A gente tem Apple lá no topo, né, uma mega cap, aí, como a gente viu anteriormente, e todas essas aqui são large caps ou mega caps, aqui, se a gente for considerar, né? Mas elas compõem aqui 21,92% e o resto aí envolve aí, também mid cap, envolve small cap e até, de repente, uma micro cap ou, quem sabe, uma nano cap, né? Se você for olhar aqui de uma forma mais detalhada, tem o site da Vanguard, você pode digitar lá Vanguard, o VTI Vanguard, aí você vai encontrar esse sitezinho, esse site da Vanguard, é fácil de encontrar. Aqui o resumo é exatamente isso que eu estava falando, ela envolve desde large cap, mid cap, small caps, e até um pouco mais, se a gente for olhar um pouco mais detalhado, um pouco menos, na verdade, né? Envolvendo os dois estilos, como eu falei, empresas de valor, estoques, né, de valor e estoques de crescimento, né? Se você não sabe o que é estoque de valor e estoque de crescimento, vê o vídeo anterior que eu explico melhor isso daí, tá? Aqui alguma coisa interessante, ele tem aqui risco potencial, né? Se a gente for ver aqui 1, 2, 3, 4, 5 na escala deles, tem o Risk Reward, né? O Risk Reward nada mais é que aquilo que eu sempre falo, risco-retorno. Então, geralmente, aquilo que oferece mais risco tem mais retorno. Ele está aqui na escala 4, né? Esse ETF. Já falei das taxas, né? Falar só um pouquinho aqui da composição, como eu falei anteriormente. Tem mega caps aí, como Apple, Microsoft, mas se você for ordenar lá, tem também uma porcentagemzinha lá de mais risco, né? Por exemplo, empresas como essa Myriad Genetics. Se você colocar aqui no Finance, bora ver lá, MIGN. Se você for olhar a Myriad, bora ver qual é o market cap dela. 2 bilhões, até que é uma mid cap, né? Mas se você... Eu cheguei a ver aqui uma bem pequena. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas enfim, são várias empresas aqui menores que podem ser exatamente aquela pitadazinha, aquela pimentinha que é colocada no portfólio para exatamente crescer. Por isso que o VTI é um pouco mais arriscado até que o IVV, né? O IVVB11, possivelmente você conhece. O IVV nada mais é que o pai aí do IVVB11. Mas enfim, o VTI ele é mais arriscado entre aspas, né? Do que o IVV, mas também tem uma chance de retorno maior, tá? Não é indicação de compra ou venda desse ativo. Estou dizendo somente a parte técnica dele, tá? Com certeza, se você investisse em um ativo desse tipo, mais uma parte em renda fixa sua, um pouquinho aqui no Brasil, com certeza você vai ter muito sucesso aqui em investimentos no longo prazo, né? Mas, como sempre, muitos investidores eles querem algo a mais. Esse algo a mais, obviamente, vai precisar de uma solução que te ajude a escolher esses ativos, né? Então, a nossa solução, por exemplo, aqui é uma solução desse tipo, que a gente usa machine learning, inteligência artificial, para escolher ali, enxergar melhor quais seriam as oportunidades dentro de um bolo de ações aí, né? Então seria basicamente isso. Mas enfim, mudando de assunto, voltando lá, como você poderia investir no VTI? É uma coisa bem simples. Aqui eu já abri aqui a minha conta da Evony, né? Se você quiser, vai lá, clique em operações e lá em ETFs, basta clicar no maisinho aqui. Então no maisinho você digita lá VTI. VTI. Apareceu bem aqui, ó. Opa, VTI de novo. Apareceu aqui, não é hoje. VTI, apareceu a opção lá do Vanguard, basta clicar no maisinho, adicionou lá, já aparece lá para você investir, né? Se você vai ver lá, ele tá lá, apareceu aqui. Clicou nele, tá na operação de compra, o mercado está fechado nesse momento que eu estou gravando o vídeo, mas você pode definir a quantidade que você vai querer investir, né? Por exemplo, aqui um inteiro, $219, você não precisa comprar um inteiro. Aqui no mercado fracionário das corretoras americanas, são fracionários mesmo. Então aqui, por exemplo, pode comprar 0,1, dá $21,95, certo? Então essa seria uma maneira bem interessante de você investir no mercado, maior mercado do mundo, que é o mercado americano, utilizando um ETF. Paga uma administração muito baixa. Esqueci de comentar aqui com relação aos dividendos. Bora ver como é que está a questão do dividendos dele. O pessoal gosta também, né? Dividendos, 1,3%. Dividendos lá nos Estados Unidos tende a ser sempre baixo, né? Os ETFs, a não ser que o mercado caia, obviamente vai
aparecer a oportunidade com relação ao crescimento dos dividendos aí nos ETFs, nas ações, nos REITs e etc e tal, né? Mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo para como investir no mercado, maior mercado de todo, o mercado americano, usando um simples ETF. Lembrando, se você, ao investir em algo desse tipo, né, você com certeza vai fazer melhor do que, sei lá, 90% dos investidores do mundo. Mas enfim, obviamente compondo com outras coisinhas lá para diminuir o risco. De repente você está exposto ao VTI, você não aguenta muito aquela volatilidade que vai encontrar, né? VTI é mercado de ações, não pode esquecer que é renda variável. Então, renda variável tem risco sempre, tá? Esquece de deixar o like, aqui é importante para o YouTube entender que é um conteúdo de valor. E não esqueça também de compartilhar com seus amigos aí, criar a nossa comunidade de investidores utilizando o Quant. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Abraço e até amanhã.